Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias mais uma vez no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E leiamos apenas os versos 38 e 39. Lucas, capítulo 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Vamos colocar uma ênfase aqui no final desse verso. Quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Vamos ao livro de Atos, capítulo 17. Versos 30 e 31. Parte final da pregação de Paulo aqui no Areópago de Atenas. Atos 17, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui coloquemos uma ênfase no verso 31, que diz: Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo em justiça, seria uma expressão mais adequada aqui, julgar o mundo em justiça e, novamente, em um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E, finalmente, para esse momento, apenas mais um verso na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E aqui coloquemos uma ênfase na parte inicial do verso. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Vamos orar. Querido Pai Celestial, apresentamos com reverência e dependência esse tempo de comunhão que teremos na Tua Santa Palavra. Te suplicamos que a Tua paz guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Concede-nos, Senhor, um ambiente verdadeiramente espiritual, no qual seja o Senhor mesmo que passeie no meio de nós, tomando Tua Palavra e falando intimamente aos nossos corações. Faz-nos ouvir a Tua voz, te pedimos, congregacionalmente. Esperamos toda a provisão, assistência e habilitação do Teu bendito Espírito Santo, aquele que soprou as Escrituras, que assopre novamente como palavra viva aos nossos corações nessa noite. Assim te pedimos. No precioso nome do nosso Redentor, Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos,
nós abriremos um parêntese nessa reunião, mas não faremos uma digressão. Não entraremos em outro assunto. Por isso, fizemos a leitura inicialmente de Lucas 10, colocando a ênfase na atitude de Maria diante do Senhor, quando então é dito que ela estava ali quedada, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Na reunião anterior, nós destacamos algo sobre isso, sobre todo o texto, Lucas 10, de 38 a 42, e dissemos para os irmãos que nessa quarta-feira nós então destacaríamos o ouvir, expresso ali na vida de Maria de modo tão significativo. Nós então falaríamos um pouco sobre o ouvir coletivo, ou ouvir congregacional, ou a importância de nós, como Assembleia, termos realmente ouvidos para o Senhor como congregação. Então é isso que faremos hoje, tomando esse termo específico daquela narrativa, ouvir-lhe os ensinamentos. E o que nós iremos fazer juntos com a ajuda do Senhor? Gostaria de pedir especial atenção, cuidado de mente, de coração, para todos os irmãos nessa noite. Porque entendo que o Senhor tem algo para que nós possamos discernir diante dEle quanto a esse tema do ouvir congregacional e da importância disso para nós, para que possamos avançar como Assembleia do Senhor. Afinal de contas, essa tem sido nossa oração, não é assim? Não queremos caminhar de reunião após reunião. Queremos avançar nesse propósito do Senhor para nós, de formar Cristo em nós, de trazer mais da realidade do testemunho do Senhor em nós, nossas vidas pessoais, nossas vidas familiares, nossa vida relacional, nossa vida congregacional, mais realidade do Senhor para o partir do pão, para a adoração, para o ministério da palavra. Então, essa tem sido a nossa oração. Nós vamos buscar então essa ênfase no ouvir e vamos examinar, como já anunciei há 7 dias atrás, as 7 igrejas do livro do Apocalipse. E vamos ver ali quais foram as exortações do Senhor para cada igreja. Claro que não vamos estudá-la. Nós vamos fazer uma abordagem bastante panorâmica, apenas hoje. Na quarta-feira que vem, quero seguir com o capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Desde já os irmãos já podem ir lendo esse capítulo. Então, apenas hoje nós mencionaremos esse tema, com a ajuda do Senhor. Então, nós iremos ver quais são as exortações, então serão 7, são 7 igrejas. Quais são as exortações específicas que o Senhor deu a cada uma delas, e buscaremos resumir essa exortação em uma única palavra. Então, meu desejo, meu encargo para esse tempo juntos, é que nós guardemos, selecionemos essas 7 palavras para podermos orar sobre elas, para podermos meditar nelas, para podermos suplicar ao Senhor que nos examine em função delas. Porque quando o Senhor faz aquelas exortações, aquelas igrejas, cada uma delas tem uma nota de destaque. O Senhor exorta especificamente sobre um ponto, nós vamos perceber na medida que estudamos, para cada uma daquelas assembleias. Agora, por outro lado, e essa é a parte B da questão, nosso Senhor busca algo naquelas assembleias. Então, continue, por favor, com bastante atenção aqui. Ao mesmo tempo que ele exorta cada uma delas com uma nota específica, ele busca algo em cada uma delas também com uma nota específica. Então, diante disso, nós teremos 14 palavras. 14 palavras singulares, que nós devemos recolher aí para o nosso cesto, para nós plantarmos essas sementes no nosso jardim pessoal e no jardim coletivo da oração da igreja, para que o Senhor então possa nos ajudar a compreender o que isso significa. Quais são as notas de exortação, que assim como aquelas 7 assembleias precisavam ouvir, nós também precisamos ouvir.
E quais são as 7 notas da busca ou da demanda do que o Senhor quer encontrar naquelas assembleias. Então, ainda falando a mesma coisa de outra maneira, por um lado ele vai corrigi-las com relação a 7 aspectos, uma para cada uma delas. Por outro lado, ele vai deixar claro o que ele busca em cada uma delas. Então nós teríamos o ponto e o contraponto. E é isso que vamos fazer. Por que nós lemos Atos 17 e 1 Pedro 4? Se você ainda tem aberto aí, se não tem, pode fazer de novo enquanto vamos compartilhando. Atos 17, 30 e 31, especialmente o verso 31. Olha a beleza e a contundência desse verso. Paulo está terminando a sua mensagem ali, como já disse, entre os filósofos epicureus e estoicos no Areópago, e ele é muito ousado em o nome do Senhor. E ele diz assim: Deus foi quem estabeleceu, palavra forte, ele já determinou, ele já tem no seu calendário, nosso Deus, ele tem um dia determinado. E o que ele fará nesse dia? Continue olhando aí para Atos 17, 31. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, todo o mundo, em justiça. Como falamos, a preposição aí na língua original é exatamente em, como nós temos no nosso português. Então ele vai julgar o mundo em justiça e também, na sequência aí, veja, nós temos na tradução Revista Atualizada, por meio de um varão, certo? É de novo a mesma preposição na língua original. Então ele irá julgar o mundo em justiça, exatamente porque ele vai julgar o mundo todo em um varão. Eu gostaria que os irmãos tomassem aí, capturassem essa primeira nota. Como Deus vai julgar o mundo? Ele vai julgar o mundo em um varão. Não apenas por meio de um varão. Está claro isso? Desde já nós já temos uma primeira ideia. Tudo que no mundo, isso vale, é claro, para todo mundo, para todo o universo. Tudo que no mundo não puder passar por esse crivo de Deus, que é o Senhor Jesus, não poderá então, digamos, permanecer, passar para o outro lado, para o reino vindouro, que o Senhor trará na sua gloriosa vinda. Muito menos para aquela que é descrita no Apocalipse como a nova Jerusalém, ataviada como noiva para o seu esposo. Você se lembra? É dito que nela jamais entrará coisa alguma contaminada. Não é assim? Então, Deus julgará o mundo em justiça, porque ele julgará em um varão. Que varão é esse? É o varão que ele destinou, o verso continua assim, e ele acreditou diante de todos. Fazendo o que com esse varão? Ressuscitando dentre os mortos. Então a ressurreição do Senhor Jesus é um certificado de acreditação, como se faz aí nas empresas, nos ambientes hospitalares, nos laboratórios, né? As empresas que emitem o certificado de acreditação, avaliando tudo naquele empreendimento, digamos assim. O serviço, o pessoal, o atendimento, a mão de obra em todos os sentidos, né? Os ambientes todos, para emitir o certificado de acreditação. Essa é a palavra exatamente que é usada aí em Atos 17, 31. Que esse certificado de acreditação que Deus, o Deus Santo, o Deus Eterno, emitiu, ele emitiu quando ele ressuscita Jesus. Então o coloca como o varão medida de Deus. Ou seja, é nele, como já enfatizamos Atos 17, 31, é nele que tudo e todos serão julgados. E nada que não puder ser coerente, condizente com a pessoa dele, o caráter dele, poderá permanecer além desse dia de juízo. Por isso que Paulo foi tão ousado, meus irmãos. Lá estavam os filósofos, os epicureus, os estoicos, com as suas filosofias, as suas ideias, né? E Paulo disse: Deus não levou em conta o tempo de vossa ignorância. Mas saibam, ele notifica, olha uma palavra aí do meio jurídico, é o que faz aí o oficial de justiça, né? Ele notifica a todos os homens que se arrependam. Porque ele já determinou um dia. Como falamos, está no seu calendário.
e breve vem, em que ele julgará todo mundo em justiça em um varão que ele destinou e acreditou diante de todos. Que verso penetrante. Então lemos 1 Pedro 4,17. Uma pequena palavra sobre ele. Olha como esses dois textos têm que ser postos juntos. 1 Pedro 4,17 diz assim: porque a ocasião, ou seja, é agora, a ocasião de começar o juízo. Leia de novo, irmão, preste atenção. O juízo do quê? Do mundo, do universo, é o que está escrito aí? Não. A ocasião de começar, a hora de começar o juízo de Deus, é pela casa de Deus, é chegada. Começar por onde? Pela casa de Deus. E não diz que é futuro, diz que é chegada. Então diz, ora, se há de vir por nós, que será daqueles que não obedecem ao Evangelho. Então, os irmãos, veja que nós temos um privilégio, por um lado, imenso, imensurável aqui. Nós já estamos sendo passados pelo crivo de Deus. Não é? Está aí o verso que deixa isso tão evidente para nós e inescapável. E nós só podemos adorar o Senhor por isso. Porque, meus irmãos, é um juízo familiar, é um juízo doméstico. Não é um juízo para definir se nós somos dele ou não somos dele. Não é um juízo para definir se nós temos herança eterna nele ou se nós vamos ser deserdados, condenados. É um juízo familiar, daqueles que já pertencem a ele. Só que esse juízo já iniciou pela sua casa. E o que nós vemos no livro de Apocalipse? Já vamos ler lá alguma coisa, mas para completar o quadro, para que você já mantenha em mente ali, nós vemos exatamente isso. Vamos colocar um pouco de pano de fundo para os irmãos entenderem. A primeira igreja mencionada no livro de Apocalipse, no capítulo 2, é Éfeso. Então, por favor, me acompanhe aqui. Quando Paulo visitou Éfeso e pregou o evangelho ali, algo extraordinário aconteceu. Se você for consultar lá o livro de Atos, capítulo 19, você vai ver que a palavra de Deus foi recebida de uma maneira ávida. Você vai ver que Paulo permaneceu com eles por 3 anos. É algo bastante interessante, já que esse não era o hábito de Paulo. Afora essa ocasião, por exemplo, em Coríntios ele ficou 18 meses, 1 ano e meio. É muito tempo também, porque normalmente eram apenas semanas. Ele entrava numa cidade onde não tinha nada, pregava o evangelho, almas eram salvas, viam o Senhor, confessavam o Senhor, eram batizadas e ele ia embora. E entregava essa assembleia ao Senhor e numa viagem de retorno ele buscava promover entre eles o levantamento de anciãos, plural, o governo da igreja, um presbitério, para que aqueles irmãos pudessem ser bem conduzidos, por homens que pudessem ser coluna entre eles, com visão celestial, com responsabilidade espiritual e etc. Em Éfeso ele permaneceu 3 anos. E é dito que a partir de Éfeso, toda a Ásia Menor, pôde ouvir a palavra do Senhor. Éfeso se tornou um centro da obra do Senhor. Essa foi a realidade de Éfeso. Então Paulo escreve a carta aos Efésios. Me acompanha aí. Você conhece a Epístola aos Efésios. Quando ele escreve a Epístola aos Efésios, ele louva aquela igreja, porque havia entre eles fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os santos. Fé no Senhor Jesus, mantida, firme, perseverante, e amor para com todos os santos. Mais ou menos 5 anos, 6 anos depois que ele escreve essa carta a Éfeso, ele escreve suas epístolas a Timóteo. Timóteo morava em Éfeso. Continuamos no mesmo ambiente. Ele começa a primeira epístola a Timóteo dizendo assim: por esta causa eu te deixei em Éfeso, para ordenar as coisas restantes. Então agora, na primeira epístola de Paulo para Timóteo, ele chama a igreja, para você ter a referência, 1 Timóteo 3,15. Se quiser abrir, enquanto falamos, faça isso. Ele se refere à igreja como sendo a casa de Deus e a coluna e baluarte da verdade.
Eu escrevo essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso é 1 Timóteo 3,15. Quando ele escreve 2 Timóteo, é a sua última carta. Dali, ele seria decapitado durante o governo de Nero. Ele já não chama a igreja, ouça bem, ele já não chama mais a igreja de a casa de Deus. Ele já não chama mais a igreja de a igreja do Deus vivo. Claro, embora ainda ela fosse. Sempre será. Mas ele se refere à igreja ali, e isso é 2 Timóteo, capítulo 2. Para você ir fazendo suas anotações e o seu estudo posterior. 2 Timóteo 2. Ele se refere à igreja assim: em uma grande casa há utensílios de honra e utensílios de desonra. E se alguém se purificar desses erros, será um vaso útil, utensílio de honra, vaso útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Você quer localizar esse versículo? Acho importante? Deixa eu mostrar então para você. 2 Timóteo capítulo 2, abra aí, verso 20. 2 Timóteo 2,20. Numa grande casa, não há somente utensílios de ouro, de prata, mas há também de madeira e de barro. Alguns para honra e outros para desonra. E assim ele segue. No verso 21 ele fala para Timóteo, no verso 22, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. O que eu quero dizer com isso, lendo esses textos? Que quando Paulo escreveu sua última epístola, ele já está apresentando a casa de Deus como uma grande casa na qual há utensílios para honra e para desonra. O que isso significa? Que Paulo já está vendo a degradação que está acontecendo no testemunho das assembleias locais. Aqui particularmente de Éfeso. Então, isso em apenas 5 ou 6 anos, já que ele escreveu a carta aos Efésios no ano 62, 63, ali, nesse período, e escreveu a epístola a Timóteo, essa última, no ano 67, 68. Então são 5 ou 6 anos no máximo, em que aquela assembleia deixou de ser louvada pela sua fé e pelo seu amor, e agora já é apresentada à igreja, não apenas Éfeso aqui, né? Entendo que a palavra de Paulo aqui apresenta a igreja em geral. Então ele vai dizer que ali há vasos de honra, mas há vasos para desonra. E é mais forte ainda essa carta. Paulo, e também a de Tito, que é a outra epístola pastoral, das últimas de Paulo. Ele orienta a eles, por exemplo, assim: essas pessoas que estão falando coisas pervertidas no meio da igreja, é preciso fazê-los calar, porque eles estão pervertendo casas inteiras. E a linguagem deles corrói como câncer. Fortes palavras, você vê? Então, irmãos, nós estamos aí em 2 Timóteo, no ano 67, 68. Agora nós vamos dar um salto de 30 anos mais. 30 anos. E vamos para o ano 95, mais ou menos. Quando João vai escrever o livro do Apocalipse. E a primeira carta que é escrita às 7 igrejas, pela pena de João, referendado, claro, pelo próprio Senhor Jesus. É cartas do Senhor Jesus para as suas assembleias. A primeira é Éfeso. E nós vamos chegar depois lá com algum detalhe mais, mas apenas para que você tenha o quadro geral já. Você lembra o que é dito para Éfeso? Primeiro, ela é louvada, porque ainda tem, ou teve na sua história, o amor, a perseverança, o labor, o discernimento, provaram falsos apóstolos, os acharam mentirosos, mas também é dito assim, e essa é a nota ali: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Não é assim? Então os irmãos estão vendo a história? Como começou desde que Paulo pregou lá em Éfeso e aquela cidade se tornou o centro da obra de Deus, tão precioso. Toda a Ásia ouvindo a palavra do Senhor. Paulo esteve na escola de Tirano por 2 anos, ele alugou um espaço com recursos do seu próprio bolso para ter um lugar onde ele pudesse pregar a palavra. E fez isso por todo aquele tempo, e é dito que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. Maravilhoso. Então nós vamos vendo a degradação. Até que João escreve a carta. Tenho, porém, contra ti, Éfeso,
abandonaste o teu melhor amor, a primazia do teu amor. Bem, meus irmãos, tendo esse contexto em vista, nós podemos ir então para o livro de Apocalipse e fazermos o exame que vamos buscar fazer nessa noite juntos. Que o Senhor seja conosco abundantemente, profundamente e possa falar claramente aos nossos corações. Primeiro, quando esse livro do Apocalipse foi escrito, capítulo 1, vamos fazer alguma leitura a partir do verso 9 e vamos fazendo alguns comentários para entrarmos nas 7 igrejas. Apocalipse, abra por favor, capítulo 1, verso 9. Vamos ouvir com bastante atenção. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, o último apóstolo, velhinho, exilado na ilha de Patmos, por causa do testemunho do Senhor. Não era um bandido, não era um contraventor, um servo do Senhor, exilado por causa da sua fidelidade ao Senhor, o último dos apóstolos. Então ele vai dizer que ele se achou em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Talvez essa expressão se refira ao domingo. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ou seja, vestes do sumo sacerdote. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Isso fala da sua perfeita sabedoria. Cabeça e cabelos brancos como alva lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo, aquele que tudo conhece e que sonda a mente e os corações. Essa é a ideia aqui. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Pés, aquilo que tocam a terra. Por um lado significa que os caminhos desse homem santo foram completamente puros. Esse aí que é a visão de João sobre o nosso Senhor Jesus glorificado. Por outro lado, as 7 igrejas que serão descritas nos capítulos seguintes, elas estão colocadas, ou elas são apresentadas, veja esse movimento aqui, elas são apresentadas aqui, diante dos pés, desse que tem os pés como um bronze polido. Aliás, bronze na Bíblia tem uma relação direta com o pecado, o altar de bronze, a pia de bronze, né? A serpente de bronze no deserto. Então é dito que esses pés eram semelhantes a um bronze polido. Nosso Senhor é quem fez e faz a purificação de pecados, mas não só faz a purificação de pecados, ele realiza o processo de purificação das suas assembleias, em tudo que toca aquilo que não é coerente com o Senhor, não apenas pecados, mas aquilo que não é coerente com o seu caráter. Então seus pés são semelhantes a um bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então eu gostaria que você guardasse esse movimento aqui, olha. No capítulo 1, nós temos um varão glorioso, descrito da cabeça aos pés por João. Diante dele, nós temos 7 assembleias. Esse movimento. Então elas são apresentadas aqui aos pés dele. E elas serão avaliadas por ele de acordo com o seu critério, como aquele que tem olhos como chama de fogo. Então ele vai proferir 7 exortações. E ele vai deixar claro suas 7 demandas, como nós falamos. Então vamos seguir esse quadro lindo aqui. Depois dos pés, é dito assim: sua voz, como voz de muitas águas. Melhor explicação desse versozinho, dessa frasezinha, está no Salmo 29, que nós cantamos. Ouve-se a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa.
A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor faz dar cria às corças. A voz do Senhor faz com que o deserto de Cádiz seja frutífero. Voz como voz de muitas águas. Verso 16. Olhe isso. Tinha na sua mão direita. Mão direita fala do que mesmo? A destra, poder, autoridade, suporte. Tinha na sua mão direita 7 estrelas. Isso aqui nos interessa muito. Nós vamos ver por quê. 7 estrelas, vá montando o quadro aí na sua mente. 7 estrelas na sua mão direita, já vamos ver o que são essas 7 estrelas. Está escrito ali embaixo. Da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Já sabemos muito claramente o que é essa espada. A palavra do Senhor é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito e etc. Então, essa espada que sai da sua boca, sua palavra, cortante, afiada, aguda, pronta, que realiza aquilo que lhe apraz. O seu rosto brilhava como sol na sua força, a mesma visão que foi vista por João no Monte da Transfiguração, que fala da pureza do Senhor, desse que tem a face como sol na sua força. Então João vai dizer, quando eu o vi, eu caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. São 4 frases aqui maravilhosas, para serem ouvidas por todos os mensageiros do Senhor, sejam irmãos, sejam irmãs. Primeira frase, não temas. Não temas nada, não temas ninguém, não temas homens, não temas circunstâncias, não temas oposições, não temas. Primeiro, eu sou o primeiro e o último, aquele que começou e aquele que terminará. E sou aquele que vive. Terceiro, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Isso é o número 3. E número 4, eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que isso significa? Eu sou o supremo vencedor. 4 frases. Então, assim segue. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, voltamos nelas, que lemos lá no verso 16. As 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro que estão lá em cima no verso 12, que também já lemos. Aqui está a interpretação. As 7 estrelas são os mensageiros, anjos, mensageiros das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ainda, uma pequena parada aqui e já entramos nas 7 igrejas. Olha que cena única, maravilhosa. Primeira coisa, não há um outro relato na Escritura de que quando o Senhor deseja falar, se mostrar a alguém, a um servo, a um homem, ele se mostra pelas costas. Nenhuma outra referência. Então é algo completamente inusitado. O Senhor quer fazer algo com João. Então, meus irmãos, daquela ilha de Patmos, olha a geografia aí. Daquela ilha de Patmos, onde João estava exilado, num dia claro, sem nebulosidade, ele poderia ver a costa da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, onde estavam as 7 igrejas para as quais João escreveu. Ele poderia vê-las. Mais ou menos, se você conhece ali, da ilha de Cuba, você tem apenas 100 quilômetros até a costa da Flórida. Muitos já tentaram fugir de Cuba em barcos feitos de carro, inclusive, carro velho. Colocando boia embaixo e tentando atravessar os 100 quilômetros para chegar na costa da Flórida. De Patmos, na costa da Ásia Menor, temos uma distância semelhante. Que num dia sem nuvens, pode ser vista de longe aquela costa. E ali estavam as 7 assembleias, para as quais João enviou essa carta. E a história e a tradição vão nos dizer que, muito provavelmente, esse velho apóstolo, ele cuidou, amou e serviu a todas essas assembleias. Nós já sabemos certamente pela história que João morreu em Éfeso, inclusive. Então,
Esse é um quadro muito lindo, porque ele é o último apóstolo. Então vamos nos colocar no lugar de João. Ele está exilado por causa da palavra de Deus. Ele está exilado por causa do testemunho do Senhor. Não perca isso, o testemunho do Senhor. O que é o testemunho do Senhor? As suas igrejas. Para que serve um candeeiro? Para ser suporte da luz. Um candeeiro, se for colocado numa estante, ele é um objeto de ornamentação bonito, né? Quem não acha bonito um candeeiro com 7 hastes? Mas ele não está cumprindo sua função. Um candeeiro serve para que nele sejam colocadas lâmpadas e ele possa iluminar. Do contrário, ele só é um ornamento. Então, por isso as igrejas, no plural aí, são descritas como candeeiros, porque a finalidade de cada assembleia do Senhor é iluminar. Nosso Senhor disse, eu sou a luz do mundo. Mas também ele disse, se referindo aos seus, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é bem claro? Então, aí estão os 7 candeeiros forjados, lembre-se disso, a martelo, a golpes de martelo e cinzel. É assim que o testemunho do Senhor é edificado. Não é apenas com instrução, não é com importar moldes de outros lugares. Vamos fazer assim porque assim é bom no louvor, assim é bom na ministração, assim é bom na reunião. Pragmatismo, imitação. Não é assim que o Senhor realiza a sua obra. Ele realiza a sua obra com golpes de martelo e cinzel na vida de cada um de nós. Porque é assim que o candeeiro foi formado, foi feito. Obra de artífices, segundo o livro de Êxodo, que o Senhor encheu de sabedoria para que fizessem isso. O artífice de Deus se chama o Espírito Santo. E ele usa o trabalho da cruz em cada um de nós. Batendo, batendo, batendo e batendo, para que então o candeeiro possa ser formado. E o Senhor possa depositar nele a sua luz. É isso que ele tem feito, meus irmãos e irmãs. Então, nessa mão direita desse varão glorificado que é o Senhor Jesus, estão 7 estrelas. Já vimos aí no verso 20 que essas 7 estrelas se referem aos anjos. Gostaria que você tomasse cuidado com essa palavra, porque a palavra na língua original é mensageiros. Porque anjo tem exatamente esse sentido. Aliás, os anjos de Deus são mensageiros de Deus. Hebreus 1, 14 diz que os anjos de Deus são seus ministros, enviados para serviço para os que hão de herdar a salvação. Então, esses mensageiros das 7 igrejas, esses anjos são quem? Há algumas interpretações, e eu não vou me deter nelas, é perder tempo, mas vou citar para os irmãos. Alguns entendem que se cada igreja dessa então tem um mensageiro, colocado aí no singular, então talvez o mensageiro da igreja seja o pastor, a pessoa singular. Nós não podemos concordar com essa interpretação, porque a igreja de Deus não é governada por um homem, seja ele quem for. O governo da igreja, conforme o padrão de Deus no Novo Testamento, claríssimo, é plural. Não é governo de um homem só. Então esse anjo aí, um para cada igreja, não pode se referir a um homem único. Porque esse não é o padrão de Deus para o governo de Deus nas Assembleias de Deus. Então realmente não é o pastor. Segundo, alguns então entendendo que o governo de Deus é plural, dizem que esse anjo é simbólico e ele representa o próprio governo da igreja, que é então plural. Então a palavra está colocada no singular, o anjo da igreja de Éfeso. Você vai ver em cada igreja isso. Ao anjo da igreja D, ao anjo da igreja D. Então anjo no singular, um anjo para cada igreja. Ou um mensageiro, vamos usar essa palavra, é melhor, né? Um mensageiro para cada igreja. Então eles vão dizer que esse mensageiro aí é simbólico, representando, na verdade, um mensageiro plural, que seria o governo da igreja. Mas também não concordamos com isso. Porque quando olhamos a história, como eu acabei de narrar no início, sabe o que nós vemos, irmãos? Preste atenção. Para cada uma das 7 assembleias, nós temos uma nota sonora, que é a seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é essa a nota? 7 vezes aí. E os irmãos estão vendo por que nós lemos o texto de Maria, lá em Lucas 10? Ela estava quedada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Então saímos daquele contexto pessoal,
que cabe a cada um de nós, que já foi compartilhado, e entramos no ouvir coletivo agora, o ouvir das assembleias, que está aí em Apocalipse, né? Foi isso que fizemos. Então, a nota sonora para cada igreja é: quem aí tem ouvidos? É isso que o Espírito Santo está dizendo. Aí em Éfeso, quem aí tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça. Ele não está dizendo o presbitério, esse ministério aqui, ou aquele outro lá, aquele serviço lá, esse irmão aqui, outra irmã lá. Ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque ao vencedor eu darei isso. Ao vencedor eu farei isso. Aí você tem que ler a carta para você ver como ele coloca para cada uma delas. Está claro até aqui? Então, meus irmãos, desde já, penso que é importante deixar algo claro. Se o testemunho do Senhor começou com tanto vigor, lá no início do primeiro século, e a história está aí, ela é inequívoca. Nós sabemos que quando o último apóstolo partiu para o Senhor, João, as igrejas do Senhor, o testemunho do Senhor já estava muito contaminado. Não era pouco. Vamos lembrar de uma epístola dele, desse anciãozinho amado, o apóstolo João? Sua primeira epístola, ele vai dizer assim: todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Lembra-se? A história registra o nome de um homem chamado Cerinto, que é considerado o pai dos gnósticos. O gnosticismo só surgiu como ideologia ou filosofia no segundo século. Mas o germen dele está no primeiro século. E esse Cerinto, ele dizia que Jesus ele tinha uma aparência humana, mas que ele não era um homem real. Só uma aparência humana. E a história registra que João estava com seus amados num banho público, que naquela época era tão comum, né? Aqueles banhos públicos que você vê em filmes aí daquela época até hoje. João estava lá com alguns irmãos nesse banho público. E Cerinto entrou com os discípulos dele nesse mesmo banho público. Registro histórico. E João disse assim para os seus: vamos sair daqui, porque esse teto pode desabar na nossa cabeça. Porque esse Cerinto entrou ali com os seus discípulos. Então, meus irmãos, quando João estava para partir para o Senhor, o testemunho do Senhor estava muito contaminado. Então, está aí João escrevendo da parte do Senhor Jesus. Vamos tomar cuidado com isso aqui. É da parte do Senhor Jesus, o cabeça da igreja, é Ele mesmo que está dizendo: o que vês, escreve às 7 igrejas. É dele a carta do Senhor Jesus, ou as cartas. Então, esses mensageiros, segundo o verso 16, que estão na mão direita do nosso Senhor, eles têm um privilégio muito grande, que eu gostaria que você, enquanto eu comento, você olhasse de novo o verso 16. Está dizendo que nessa sua mão direita, Apocalipse 1,16, olha aí, ele tem suas 7 estrelas. O que já temos aqui, uma primeira nota? Ele está garantindo, irmãos, maravilhosamente, que esses anjos, como são chamados aí, certo? Esses mensageiros, eles serão suportados pela sua mão de autoridade, pela sua mão de poder, pela sua mão que ninguém pode sobrepor. Eles estão aqui, na sua destra, na destra do ressurreto, do vencedor, do Senhor Jesus. Agora, o que mais é dito nesse versículo? Siga aí. É dito que, depois de descrever sua mão direita com as 7 estrelas, é dito que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Não é assim? Já é claríssima essa figura para nós. É claro que o que sai da sua boca é a sua palavra. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada. Então o Senhor está garantindo aqui para esses mensageiros que eles terão a sua palavra. Eles terão a sua palavra. Porque se a palavra do Senhor tivesse sido perdida nesses 20 séculos, nós nunca estaríamos aqui. Não haveria mais evangelho, não haveria mais cristianismo, não haveria mais realidade de testemunho. Poderia haver um cristianismo sem Cristo. Isso sim poderia haver. Há muito cristianismo sem Cristo nos nossos dias. Não há, irmãos? Há muita pregação de evangelho, que não é evangelho nenhum. É uma outra coisa, amorfa, que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há.
Então isso poderia haver, mas testemunho do Senhor real não haveria, se a palavra do Senhor não fosse preservada. E como ela foi preservada? Ela foi preservada levianamente? Ela foi preservada na vida de qualquer um? É assim a história da igreja nesses 20 séculos? Não. A palavra do Senhor foi preservada na vida daqueles que amaram o Senhor, que viveram para o Senhor, que se entregaram pelo testemunho do Senhor, que derramaram seu sangue pelo testemunho do Senhor. Não foi assim? Nosso berço é um berço de honra, é um berço de sangue. A igreja permanece até hoje por causa do sangue dos mártires, de 20 séculos na história da igreja. Então, na sua mão direita, as 7 estrelas, ou os mensageiros. Na sua boca, a espada afiada de 2 gumes. Que linda relação, meus irmãos. Graças a Deus. Até que o Senhor Jesus venha, Ele garantirá a sua palavra para aqueles que forem fiéis a Ele. Serão sustentados na sua mão direita, para tudo que vier, sempre. Como tem sido nesses 20 séculos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas olha como termina esse versículo, que lindo. Diz assim, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Não é maravilhoso também? Então você pode imaginar um quadro assim, as 7 estrelas aqui na sua mão direita, e o Senhor olhando assim? Você pode imaginar um quadro assim? Difícil, não é? Como isso? As 7 estrelas estão aqui, na sua mão direita. Na sua boca, uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto, como o sol na sua força. Vocês não estão entendendo? Ele está garantindo para esses mensageiros que eles não perderão de vista a visão da face gloriosa do Senhor. É essa face que vai nos guardar como igreja de Deus. É essa face que tem nos guardado até hoje. É essa face, meus irmãos, que fez com que o rosto de mártires se levantasse numa arena de martírio e adorassem o Senhor no meio de uma multidão. Você conhece a história de Inácio de Antioquia? Ele viveu pouco tempo depois do apóstolo Paulo. Ele foi levado para uma arena de leões, por causa do testemunho do Senhor. Ele ia ser comido pelas feras. E foi dito para ele, você tem algo a dizer antes que nós soltemos as feras para dilacerar você? Sabe o que Inácio disse? Ele levantou seus olhos ao céu e orou assim, ó Senhor, eu não sou digno de dar um testemunho do meu amor por Ti diante de tantas pessoas ao mesmo tempo. E as feras foram soltas para dilacerar Atanásio. E ele disse mais, ele disse assim, eu sou trigo de Deus para ser moído pelos dentes das feras. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, porque o Senhor sustenta, sempre sustentará os seus mensageiros na sua mão direita. Na sua boca, a espada, e o seu rosto, como o sol na sua força. Qual foi a história do primeiro Marte? Estevão, como foi? Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele levantou os seus olhos aos céus. E o que ele viu? Jesus, de pé, à destra do Todo-Poderoso. Essa foi a história do primeiro. E foi a história de todos os que foram sustentados e têm sido sustentados por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, vamos seguir. Qual é a marca distintiva desses mensageiros? Vamos repetir para enfatizar. São aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas. Então não vamos pensar em termos oficiais, como já falamos. Esse mensageiro é o pastor. Esse mensageiro é o presbitério. Se o presbitério tiver o privilégio de ser e manter seus ouvidos afinados e atentos, amém. Eles serão parte desses mensageiros. Mas graças a Deus, creio inequivocamente que essa nota sonora que já enfatizamos aí, quem tem ouvidos ouça, é um chamado para que no meio de tanta degradação, uma imensa degradação, olhe o que hoje é chamado de cristianismo, meus irmãos. Olhe. Seja esse que é chamado de um cristianismo católico, ou desse que é chamado de um cristianismo protestante. Olhe isso, irmão. Olhe o significado disso. Olhe no âmbito geral o horror disso. Contaminado politicamente, economicamente, ideologicamente.
com uma pregação que não é mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o chamado do Senhor nesses dias para as suas igrejas, para as suas assembleias? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que cada um de nós, meus amados irmãos, se qualifique para que tenha esses ouvidos. Que cada um de nós se qualifique para que tenha esses ouvidos. Que nós possamos dizer, Senhor, desimpede os meus ouvidos, para que eu te ouça claramente, na tua palavra, no teu falar no meu coração, através dos irmãos, no reunir, no relacionar. Especialmente os irmãos que têm tido carga, seja aqui em São Lourenço ou nas diversas assembleias do Senhor, tantas dezenas de assembleias que pela graça de Deus temos conhecido e tantas que não conhecemos, que o Senhor desperte os ouvidos. Isaías 50, se referindo ao nosso Senhor Jesus. O Senhor, Deus, me abriu os ouvidos. É uma profecia sobre o nosso Senhor, como homem. Ele me abriu os ouvidos. Ele me desperta todas as manhãs e desperta o meu ouvido. Olha a importância desse ouvir, meus irmãos. Para que eu ouça como um discípulo. Erudito, a palavra usada lá é discípulo. Ou ouça como aqueles que aprendem. Então o Senhor diz, eu não fui rebelde, eu não me retraí. Eu ofereci minhas costas aos que me feriam, minha face para os que me arrancavam as barbas. E a ênfase naquele texto de Isaías 50 também é o ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, se o nosso ouvido for impedido, nós não poderemos avançar com o Senhor. E quando não avançamos com o Senhor, só há uma outra alternativa possível, e é o retrocesso. Não há como ficar parado. Ou estamos avançando, ou estamos retrocedendo. Então, que importante esse ouvir como congregação. Vamos seguir. Temos poucos minutos. Temos que ir direto a essas palavras aí para que guardemos no nosso coração e nos examinemos. Então vamos lá. Faça a sua leitura em casa sobre essas 7 cartas. E já vamos para essas 14 palavras. Vamos lembrar, 7 são exortações. E 7 são demandas. Se Ele, nosso Senhor, é a luz, e o candeeiro serve para ser um suporte da luz, nós não somos em nós mesmos, por nós mesmos, a luz. Nós éramos trevas, não é? Mas Paulo vai escrever em Efésios 5 assim, mas agora, sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, verso 8. Então, meus amados irmãos, se Ele é a luz, e os candeeiros que representam as suas igrejas são suporte da luz, olha uma pergunta respondida aqui, tão bonita e tão clara. O que é que o Senhor Jesus busca nas suas assembleias? Ele busca a si próprio. Ele busca a si mesmo. Porque Ele é a luz. E os candeeiros só têm finalidade, só têm propósito se eles forem receptáculo da luz. Se eles não têm luz, eles não são nada. Eles não cumprem seu propósito. Então vamos guardar isso. O que o Senhor busca aqui, nessa assembleia, aqui nessa cidade? Ele busca a si mesmo. Onde ele vai encontrar a si mesmo? Vai encontrar a si mesmo. Ele tem encontrado a si mesmo na sua vida? Ele tem encontrado a si mesmo nos nossos casamentos? O que ele tem encontrado nos nossos casamentos? Ele tem encontrado a si mesmo na nossa relação de pais e filhos? Ele tem encontrado a si mesmo nos nossos relacionamentos, na nossa adoração, na palavra, na comunhão? Ele tem se encontrado, ele tem visto a si mesmo. O Senhor busca a si mesmo nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. O que mais ele buscaria? Quando ele tiver completado a sua obra na igreja, ela estiver ataviada, o que ele verá nela? O que foi que Adão disse quando a mulher foi edificada e trazida a ele? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Por isso ela se chama varoa, porque do varão ela foi tomada. O que é que o Senhor busca na igreja? A si próprio. Por isso que Paulo disse, meus filhinhos, por quem eu sofro dores de parto até que Cristo seja plenamente formado em vós. Graças a Deus, meus irmãos. É isso que ele está fazendo. Então, vamos lá para as 7 expressões. O que o Senhor busca em Éfeso?
Éfeso, apesar do labor, apesar da perseverança, apesar do discernimento espiritual, pelo qual eles são louvados, porque esses olhos que têm chama de fogo são justos. Então ele faz uma avaliação justa. Ele não vai deixar de lado aquilo que é bom naquelas assembleias, porque foi ele mesmo que produziu. Aquele labor foi produzido por ele, aquela perseverança também, aquelas obras adequadas também, aquele discernimento espiritual também. Então ele louvou tudo isso, porque ele é justo. Mas então ele diz, eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu proton, melhor na língua original. Proton, não é só o primeiro com relação a tempo. O primeiro lá do início, primeiro amor, lá de quando a igreja começou. Não, a ênfase é maior que essa. Primeiro aí, tem a ideia principal de primazia, de melhor. Tenho contra ti que abandonaste o melhor amor por mim, a primazia do amor por mim. Então a palavra para Éfeso, exortativa, distração. E não foi a palavra que o Senhor usou para se referir a Marta, em Lucas 10? Marta, estás distraída com muitas coisas. Uma, ou pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria escolheu a boa porção, e essa não lhe será tirada. Então a palavra para Éfeso, que nós precisamos considerar cada dia até que o Senhor venha, a palavra exortativa para Éfeso é distração. Não vamos nos distrair do nosso Senhor Jesus. Dessa face, dessa presença, dessa pessoa. Nosso culto não é nada sem Ele. A palavra não produz nada sem Ele. Se Ele não tomar seu cajado, não tomar o seu óleo, não tomar sua vara e passear no meio de nós como bispo e pastor, nada é produzido em nossas vidas. Podemos encher a cabeça de conhecimento, mas nada é produzido. Então, abandonaste a primazia do amor por mim. Isso eu tenho contra ti. Distração. Vamos pensar nessa palavra e vamos orar sobre ela. Senhor, eu, em primeiro lugar, né? Mas lembre-se, o foco aqui, em Apocalipse 2 e 3, é congregacional. Por isso viemos para cá. É o ouvir congregacional. Então temos que estar orando juntos e intercedendo uns pelos outros. Senhor, nós estamos, de alguma maneira, deixando de ouvir Tua voz, de reconhecer o Senhor entre nós, de reconhecer Tuas demandas no meio de nós. Estamos distraídos, Senhor. Distração é a palavra. Se distração é a palavra exortativa, qual é a busca do Senhor em Éfeso? Aqui está o contraponto. Parece claro, né? O que o Senhor então está buscando em Éfeso é devoção. Devoção. Será que temos conservado nossa devoção ao Senhor? Devoção real. Esse é Éfeso. Segundo, Esmirna. Se você ler a história de Esmirna, aí uma pequena carta de apenas 4 versículos, de 8 a 11, em Apocalipse 2. Você vai ver que a igreja de Esmirna é uma igreja que estava sofrendo muito. O Senhor trata essa igreja de uma maneira muito delicada. Ele diz, vocês terão tribulação de 10 dias, eu conheço o sofrimento de vocês. Não é descrita nessa carta qual era o sofrimento, mas você vê a nota, uma nota sonora aí, de sofrimento para essa assembleia. Então, o Senhor não chama essa igreja em sofrimento para uma autocongratulação. Ele não diz assim, vocês estão sofrendo demais, eu vou promover aqui umas férias para vocês, um alívio. Ele não diz isso. Não chama essa assembleia para se autocongratular. Ele continua chamando essa assembleia para autonegação. Então, se você ler a carta, isso vai ficar bem claro. Qual seria a palavra, então, que nós colocaríamos aí para designar Esmirna? Creio que a palavra seria opressão. Uma igreja debaixo de muita pressão, sofrimento. Então, opressão. E o Senhor escreve uma carta tão linda para ela. Só você ler aí e estudar. Se ela está debaixo de opressão, o que é que o Senhor busca, como nós falamos? É que ela tenha um tempo de alívio, o Senhor vai promover algo para trazer um certo descanso para ela? Não. Se você ler a carta, você vai ver que o que o Senhor demanda dela, o que Ele busca nela é fidelidade. Então Ele vai dizer o quê? No final do verso 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei
a coroa da vida. Então, opressão que a caracteriza e fidelidade é o que o Senhor busca nela. Terceira igreja, Pérgamo. Vamos lembrar, ao mensageiro da igreja em Pérgamo. Quem é o mensageiro? É aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Senhor quer dizer à igreja de Pérgamo. E assim aqui entre nós. Quem são os mensageiros aqui? Aqueles que tiverem ouvidos. Cada um contribuindo na medida que tem ouvido o Senhor. Palavra para Pérgamo. Se você ler a carta é muito clara. A palavra para Pérgamo que designa Pérgamo é corrupção. Ao ponto de dizer que nela estava o trono de Satanás, enfrentando um obstáculo terrível, diabólico mesmo, nessa assembleia. Não sei se comentei com os irmãos, acho que não, comentei em outro lugar. Tem um lugar turístico em Berlim, chamado Ilha dos Museus. É único no mundo. Museus imensos, vários, por isso chamado Ilha dos Museus. E tem um deles que é o Museu de Pérgamo. E lá tem uma reconstituição em 3D do que era o Templo de Pérgamo. Que foi comentado pelo nosso irmão aqui no domingo à noite, para os que estiveram aqui, ele fez uma pequena referência. E as características da cidade de Pérgamo nesse museu, muito impressionante. E até mesmo eles têm lá uma reconstituição do altar original, do altar de Pérgamo, que é chamado aí de trono de Satanás, nessa carta. Então o Senhor disse, eu sei que aí está entre vocês o trono de Satanás, e etc. A obra dos nicolaítas, aqueles que dominavam sobre o povo, um domínio eclesiástico, Nicolaos, domínio do povo, nicolaítas, está aí na carta. Será que o cristianismo professo hoje tem isso ou não? Tem pessoas dominando o povo, usando para o seu próprio benefício? Tem ou não? Então a palavra que designa Pérgamo, corrupção. Guarde isso, irmão. O que o Senhor busca em Pérgamo? Uma palavra também, separação. Separação. Por isso ele se apresenta a Pérgamo como aquele que tem na boca a espada afiada de 2 gumes. Olha que bonito, no verso 12. Para que serve essa espada? Para dividir. Pérgamo é aquela igreja, aquela assembleia local que estava de alguma maneira corrompida pelas coisas do mundo, práticas do mundo, coisas do mundo, nicolaítas, por exemplo, como é designado aí. Então, a demanda do Senhor para Pérgamo é separação. Precisamos, como assembleia, orar sobre isso. Nós temos sido uma assembleia separada de conceitos do mundo, de ideias do mundo, de trejeitos do mundo, de costumes do mundo, ou nós somos semelhantes ao mundo? Todos aqueles que são semelhantes ao mundo não têm nenhuma influência no mundo. Espiritual, não. A única maneira de termos influência no mundo é estarmos separados das coisas do mundo. Essa história é muito bem descrita na vida de Abraão e Ló. Não temos tempo para entrar nisso. Abraão lá na sua tenda, salvando a família de Ló, que estava misturada lá em Sodoma. A quarta assembleia, Tiatira. Se você ler a carta, você vai ver que a palavra que podemos usar para designar Tiatira é frouxidão. Vocês estão tolerando, verso 20. Tenho contra ti tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara uma profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então a palavra para Tiatira é frouxidão, perda de princípios, de compromisso. A demanda do Senhor para Tiatira, se essa assembleia é designada por frouxidão, então o que o Senhor busca dela? Submissão. Submissão. Guarde isso, irmão. A única coisa capaz de nos livrar de frouxidão de princípios, de frouxidão de conduta, é submissão ao cabeça. Essa figura dessa mulher Jezabel, que não somente ensina, é muito interessante. Na Bíblia, o chamado ensino da mulher, não vou ter tempo para explicar, mas você já vai ficar com algo aí.
o ensino da mulher, já que Paulo escreveu assim para Timóteo: não permito que a mulher ensine publicamente, né? Publicamente. E nem que exerça autoridade sobre o seu marido. Então, esse ensino da mulher, na tipologia bíblica, fala da igreja, tipificada aí pela mulher, tomando mão do ensino por si mesma, mas não submissa ao cabeça. Sério, irmão? Porque há muitos séculos atrás, no ambiente chamado cristianismo, foi dito assim: a autoridade da igreja, ela é superior à autoridade das escrituras. Compreende? Isso nunca é verdadeiro. A autoridade da igreja tem que ser totalmente submissa à autoridade das escrituras, que finalmente é a autoridade da cabeça da igreja, o nosso Senhor Jesus. Então, a palavra para Tiatira é frouxidão. E a demanda do Senhor, o que Ele busca em Tiatira, é submissão, que é o que eles não tinham. Já chegamos na quinta, Sardes. A palavra para Sardes, que designa Sardes, é hipocrisia. Séria também essa exortação para Sardes. Por que Sardes era uma assembleia hipócrita? Por quê? Porque eles tinham nome de que viviam, mas estavam mortos. Não é isso que está escrito na carta? E o Senhor tão docemente, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele se volta para Sardes, e nessa carta, e diz assim, ouça bem: consolida, fortalece o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras diante de Deus. Ele não está dizendo que a Assembleia de Sardes, então, por causa de ter só um nome de que vive, mas na verdade está morta, ela deve ser posta de lado. Não. Ele está escrevendo então ao mensageiro da igreja de Sardes, que é aquele que tem ouvidos, quaisquer que sejam, que tem ouvidos, e está aí carregando o mensageiro de fazer o quê? Fortalece o resto que está para morrer. Que maravilhoso, não é? Que docilidade, que fidelidade do Senhor. Então a palavra para Sardes, hipocrisia. Paulo exortou Timóteo nesse assunto, meus irmãos, para que Timóteo tomasse cuidado com aqueles que tinham forma de piedade, mas não tinham o poder de uma vida piedosa. Não é assim? 2 Timóteo capítulo 3. Ele diz: foge destes, porque tem uma aparência, mas não tem realidade. Isso é Sardes. Se Sardes tem nome de que vive, mas está morta, então parece claro o que o Senhor está buscando em Sardes, o que Ele quer encontrar em Sardes: vida. Então o que designa Sardes é a hipocrisia. E o que Ele busca em Sardes é vida. A penúltima, estamos concluindo, Filadélfia. O próprio nome Filadélfia significa Filéu Delfos, significa amor fraternal. Então essa assembleia é muito louvada por ter esse nome. Mas, meus irmãos, afinal de contas é apenas um nome, né? O nome de uma cidade. E aí estava essa assembleia. Penso que nós precisamos capturar mais aqui do que isso. Na verdade, a palavra que designa Filadélfia está aí na carta, é só você ler, é fraqueza. O Senhor escreve para esse mensageiro da Filadélfia, da Assembleia em Filadélfia, esses que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, dizendo assim: eu sei que tens pouca força. Então o que caracteriza a Assembleia de Filadélfia é que ela é fraca, fraqueza. Mas graças a Deus por essa Assembleia. Porque o que o Senhor busca nela é perseverança. Ele diz: vocês têm guardado a palavra da minha perseverança. Então eu guardarei da hora da aprovação, verso 10, Apocalipse 3:10. Eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E eu venho sem demora, conservo o que tens, ou seja, perseverança, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor eu farei uma coluna no santuário do meu Deus, etc. Então o Senhor busca em Filadélfia perseverança. Cuidado, irmãos. Sempre tomemos cuidado, para nós não aplicarmos esse termo Filadélfia no sentido de amor fraternal, como sendo aquele lugar onde se reúnem aqueles que são a restauração do Senhor. Tome muito cuidado com isso.
Há um cântico aqui que foi excluído da lista, exatamente porque canta essa nota, como se houvesse um movimento, ou se houvesse um lugar, um espaço, em que ali se reunisse os de Filadélfia, ou os da restauração, e o resto estão ao redor deles. Isso é um perigo imenso, porque isso não existe. O Senhor tem os seus remanescentes, tem aqueles que são fiéis em todos os lugares, e Ele sabe quem são. Então, o que caracteriza Filadélfia é a fraqueza. Será que isso não confere com o testemunho do Senhor nos nossos dias? Pense, irmão. Quando olhamos de modo geral o cristianismo, tem havido um forte testemunho do Senhor de modo geral? Não. Fraquíssimo. Mas então, qual é o chamado para Filadélfia? Quem tem ouvidos? O mensageiro. Então escute, você tem pouca força, mas persevere, não negue o meu nome, seja fiel, e então eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Nós estamos às portas disso aí, não é? Aliás, já está vindo uma enxurrada violenta, não é? Mas eu te guardarei da hora da provação que há de vir para experimentar a todos que habitam na face da terra. Então o Senhor busca entre eles perseverança. E para concluir, a última, Laodiceia. A palavra que caracteriza a Laodiceia, mornidão. Não és frio e nem quente, por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mornidão. O que o Senhor busca então em Laodiceia? Se eles são caracterizados por mornidão, o que o Senhor busca entre eles é realidade espiritual. Então essa seria a última palavra para a Assembleia de Laodiceia. E aqui, uma última colocação e vamos encerrar. Veja que lindo, irmão, irmã. Se a Assembleia de Laodiceia tem uma condição tão inadequada, o Senhor diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não é uma coisa pequena. Ele está dizendo que essa Assembleia dizer assim, eu sou rica, eu sou abastada, eu não preciso de coisa alguma. Não é? Quem sabe eu já fui em todas as conferências. Quem sabe, eu estou cheio de livros na minha biblioteca. Eu leio minha Bíblia todos os dias. Eu tenho ouvido aí os melhores irmãos. Bom, amém por tudo isso. Quanto mais livros você lê, melhor. Quanto mais irmãos afinados com o Senhor você ouvir, melhor. Mas o perigo é você dizer, eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de coisa alguma. Ó, pobres os meus irmãos que não têm o que eu tenho. Mas não sabes que tu és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os teus olhos, para que vejas. Vestes para te vestires. Ouro para te enriqueceres. Meus irmãos, apesar do estado tão ruim dessa Assembleia, as palavras do Senhor são tão maravilhosas. Quanta misericórdia, meus irmãos, da parte dele. Quanta fidelidade, quanto zelo, quanto cuidado, quanto amor. O que ele vai dizer para essa Assembleia? E veja aí, leia 7 cartas para você ver, é só para ela. Olha o que ele vai dizer para ela. Eis que eu estou à porta e bato. Que linda figura. Do lado de fora, claro, ele está, né? Ele está do lado de fora, porque como ele pode estar do lado de dentro? Se eles estão ricos, estão abastados, não precisam de nada. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, olha aí, se alguém ouvir. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esses são os mensageiros. Me permita enfatizar mais uma vez. Esse é o anjo que é chamado aí, ou o mensageiro. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Muito maravilhoso, não é? É como se ele dissesse, eu não vou embora. Eu estou de fora. Porque vocês se veem tão plenos, sem mim. Mas eu estou aqui. Ainda permaneço aqui. E batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E cearei. Que lindo, não é?
cearei com ele e ele comigo. E ainda não terminou. Mais doçura e fidelidade, apesar de tanta firmeza, né? Dizendo, eu estou a ponto de vomitar vocês de minha boca, por causa da mornidão. Mas é para ela mesma que ele está dizendo. Também. Assim, eu repreendo e eu disciplino a quantos amo. Que lindo, irmãos. Eu amo, eu vos amo. Por isso eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, cuidadoso e arrepende-te. Aí então ele vai dizer, ao vencedor eu darei. Graças a Deus. Assim é o nosso Senhor. Ele nunca abandonará definitivamente as suas assembleias. Nós vamos guardar também no nosso coração. Por causa de nossa falta de entendimento a respeito de todas essas coisas que estamos compartilhando. Apesar dele não abandonar suas assembleias por causa da sua fidelidade, ele pode permanecer do lado de fora delas. Do lado de fora. E não aqui dentro. Como aquele que diz, cantar-te-ei a ti, ó Deus, louvores no meio da congregação. E aos meus irmãos eu declararei o teu nome. Ele pode não ter lugar para fazer isso. Embora nos ame. Embora seja fiel. Mas ali, do lado de fora da porta. Então vamos pensar sobre isso, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Porque nós não queremos Ele lá. Como aquele noivo, lá em Cantares. Estava lá na geada. E a noiva deitada na caminha, quentinha. Não é assim? Mas nós o tragamos para dentro. Na linguagem de Lucas 24. Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde e o dia já declina. Que seja esse o nosso coração, meus irmãos. Que nós nos examinemos sempre a nós mesmos diante do Senhor. Vamos orar. Amado Pai Celestial, que palavras teríamos para agradecer ao Senhor pela fidelidade do Teu Filho, o cabeça, o Redentor, o Salvador. Fidelidade para conosco, apesar de nós. Que palavras teríamos, Senhor, para Te adorar? Nós Te suplicamos, Senhor, Te suplicamos que o Senhor não seja no meio de nós aquele que está fora, à porta, batendo, desejoso, ávido, por entrar no meio de nós com Teu cajado, o Teu óleo, Tua vara, e estar conosco, reunindo-se, assentando-se, levantando-se, falando, consolando, advertindo, encorajando. Ó Senhor, nós desejamos tudo isso no meio de nós, porque sem isso somos um nada, um deserto, uma terra seca. Por isso te pedimos, Senhor, continue examinando o nosso coração, nossos relacionamentos, nossas famílias, nosso serviço uns para com os outros, nosso amor, nossa fé, nosso compromisso. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser conservados, fiéis, até que o Senhor venha. Sabemos quão alta vai a noite, Senhor. Não nos permita corromper-nos, desanimarmos, extraviar-nos. Guarda-nos, Senhor, porque em Ti nós também queremos ser guardados da hora da provação que há de vir, para experimentar os que habitam sobre a terra. Somos Teus, Senhor, objetos do Teu cuidado. Por isso nós Te rogamos, fica conosco nessa noite alta. Assim nós Te pedimos. E muito obrigado pela bondade, fidelidade do Senhor por nós. Louvamos Teu nome. Bendito Jesus. Amém.